Eu cumprimento a amada Igreja com a paz do Senhor. Quem está feliz por estar na casa do Senhor esta noite? Os irmãos me conseguem ouvir bem? Eu falo baixinho, mas hoje estou cheia do Espírito Santo. É mais um dia de vitória, mais uma semana de vitória. E é uma honra estar aqui a poder falar de Jesus, que é o nosso Salvador. Não há nada melhor do que isso. E então pedia aos irmãos para se levantarem. Vamos estar a orar, tá bom? Oh Jesus, Pai querido, Pai amado, Pai celestial, oh Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, nós temos sede de Ti, Senhor, então fala ao nosso coração nesta noite, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre este lugar, Senhor. Vem, Senhor, entra, a casa é Tua, Pai. Oh Senhor, repreendo, Pai, a ação do maligno contra este culto, Pai. Que o ladrão de palavra caia por terra em nome de Jesus. Oh, santo é o Teu nome, Senhor. Oh, Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada vida que está aqui representada, Pai. Oh, cada família que está aqui representada, Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Abençoa, Pai, a família, o lar, Pai. Visita, Pai, e cura o que tem que ser curado, Pai. Age onde tens que agir, Senhor. Oh, Pai, e perdoa-nos, Senhor, por algo que nós tenhamos feito, Pai, pensado e agido contra a Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Pai, um coração igual ao Teu, Pai. Então santifica-nos, Senhor. Oh, Pai, enche-nos de Ti nesta noite, Senhor. Oh, Pai, como é bom, Pai. E eu Te agradeço, Senhor. Amém. Eu pedi aos irmãos para abrirem em João 14. Que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é até aqui que eu... o Evangelho de João é algo muito... fala do processo de Deus cá na Terra. E neste verso, nestes versículos aqui, quando Deus colocou no meu coração esta palavra, ela foi-se renovando a cada dia. Então, a palavra que eu quero trazer hoje para os irmãos é uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Tal como Jesus começou aqui a falar com os discípulos, não se turbe o vosso coração. Nós que vivemos as maldades deste mundo, vivemos com medo, com muitas coisas a acontecer, perdas, desânimo, e Jesus fala aqui com os discípulos e também fala connosco, porque a Bíblia é atual, a palavra é atual, e esta palavra de conforto, não se turbe o vosso coração, é para nós nesta noite uma resposta às nossas orações. Nós vemos aqui o cuidado de Jesus a falar com os discípulos, a prepará-los para a volta dele para casa, no qual ele preparará o lugar e nos voltará a buscar-nos.
Jesus falou claro aos discípulos. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então vai se cumprir. O lugar que ele retrata, que vai preparar, esse é para onde nós estamos a caminhar. E nesta palavra falou muito direto ao meu coração, porque para ele voltar para a casa do Pai, para nos preparar o lugar que é para nós, teve um preço, e esse preço ele pagou na cruz. Muitas vezes nós somos aqui como Tomé, não entendemos o caminho, não entendemos certas coisas, mas nós sabemos que Jesus é a resposta, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, o caminho da verdade que nos levará à vida, e eu creio que será a vida eterna. E é esta a palavra que eu trouxe para a abertura deste culto, e agradeço muito a oportunidade em nome de Jesus. Santo. Aleluia, Jesus. Se coloque de pé, vamos adorar ao Senhor. Senhor, em
vamos caminhar até o capítulo 2, e hoje nós vamos falar sobre um dos temas centrais deste livro. Como nós já falamos, o livro de 1 João foi escrito para os cristãos, foi escrito para a igreja, foi escrito com a finalidade de trazer segurança para aqueles que confessam o Senhor Jesus. Nós falamos que o Evangelho de João foi escrito com o intuito de levar as pessoas a conhecer e saber quem era Jesus. E João agora escreve aqui como se desse uma continuidade do Evangelho. Aqui ele escreve para aqueles que tomaram conhecimento de Cristo, para aqueles que receberam Cristo, pudessem ter segurança, mas uma segurança verdadeira e real, não uma falsa segurança. Porque por vezes nós nos encontramos no embaraço da falsa segurança, e também nos encontramos vivendo uma insegurança, porque nós corremos dois perigos quanto da vida cristã neste ponto de vista. Primeiro, de nós termos uma falsa segurança e caminharmos nela e nos enganarmos a outros, e isso é mal, isso é perigoso. E a segunda é nós vivermos inseguros, porque também aceitamos qualquer acusação quando estamos inseguros. Quando estamos inseguros, nós somos levados a duvidar daquilo que o Senhor já fez por nós. Então, o intuito de João era trazer segurança, e uma segurança verdadeira, com base naquilo que ele foi testemunha, com base naquilo que Cristo fez, com base na vida, com base no ministério de Cristo, com base na morte de Cristo, com base na ressurreição de Cristo. Porque para nós termos segurança, não bastaria Cristo vir ao mundo, não bastaria Cristo falar e ensinar, não bastaria Cristo morrer. Para que nós pudéssemos ter uma verdadeira segurança, era preciso que Cristo fizesse tudo o que fez e ressuscitasse, e assim o fez. Então Cristo viveu, Cristo ensinou, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. A base da segurança cristã parte desses pontos. Mas nós precisamos entender que João também aqui vai nos mostrar alguns pontos de uma falsa segurança, de uma falsa vida com Deus. A primeira carta, no entanto, trata da comunhão. Essa primeira parte dessa carta vai tratar da comunhão, porque às vezes nós pensamos que temos comunhão com Deus, pensamos que temos comunhão com a igreja, mas quando nós observarmos agora 7 teses ou 7 pontos de autenticidade da vida cristã, nós vamos observar aqui João falando: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco, né? Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, com seu Filho Jesus Cristo. Se lermos esta carta com atenção, veremos que João menciona uma série de 7 pontos muito importantes, 7 razões porque essa epístola foi escrita, 7 evidências dos que nasceram de novo, 7 testes da realidade da vida cristã. E nós vamos ver agora, vamos nos concentrar nos 7 testes para uma vida real com Deus. Os 7 versículos que iremos estudar nos permitirão um teste da realidade da nossa vida espiritual. João é muito direto ao tratar com as questões da vida cristã, apesar de ser o apóstolo do amor, o discípulo que, como ele mesmo dizia, a quem Jesus amava. Ele não trata deste assunto de uma forma leviana ou de uma forma até mesmo branda. João é enfático em algumas palavras que ele vai dizer. Ele vai chamar de mentiroso, ele vai dizer que está em trevas. João é muito firme nas suas afirmações aqui neste livro. Portanto, leiamos os 7 testes por ele apontados como
com oração e com submissão ao Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, vamos ler aqui os 5 últimos versos deste capítulo e depois nós vamos prosseguir falando um bocadinho sobre aquilo que o Senhor Jesus quis nos ensinar através da vida de João, através dos escritos de João. 1 João, capítulo 1, versos 5 a 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, de que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas se andamos na luz, como ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai, nós lemos a tua palavra e como foi dito, Deus, nós estamos aqui debaixo da orientação do Espírito Santo e pedimos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos faça entender a tua palavra, nos traga luz sobre a tua palavra, Deus, para que possamos ver a verdade que está neste texto, a verdade que está na tua palavra, Senhor, e possamos ter as nossas vidas edificadas na rocha que é Cristo Jesus, e assim andarmos seguros neste mundo, Pai, sabendo a quem pertencemos, sabendo, ó Deus querido, para onde vamos, ó Deus querido, e entendendo quem somos nós, ó Pai, e entendendo quem é o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra lida nesta noite, e agora, Senhor, dá-nos graça, em nome de Jesus, amém. E o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui, é da falsa comunhão. Nós vamos ver aqui em 1 João, no capítulo 1, no verso 6, se confessarmos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O cristão que mantém comunhão com Deus não pode andar em trevas, porque o verso 5 vai dizer, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É uma palavra firme de João, mas, como eu já disse algumas vezes, o intuito de uma palavra firme não é machucar, não é matar. Quando nós entendemos o que significa repreensão, e eu já falei sobre isso aqui, até mesmo nesse estudo, nessa palavra, repreender é prender novamente, é firmar novamente, é algo que um marinheiro faz quando ele sabe que está aproximando o vendaval, que está aproximando a tempestade, e ele vai ao cais, e ele pega o barco e traz novamente preso junto ao cais, porque as ondas vão batendo devagarzinho ali, devagarzinho, e vai afrouxando a corda. Você corre o risco de perder o barco, do barco ir perdido na tempestade, do barco se perder em alto mar, do barco ser levado por aquelas ondas, ou até mesmo do barco ser arremessado contra o cais e ter o seu casco partido. Então, quando se avizinha uma tempestade, o marinheiro vai até o seu barco e repreende ele, prende ele novamente, traz ele para junto, deixa ele ancorado num cais seguro, num porto seguro, para que quando vier a tempestade, para que quando vier os dias difíceis, esse barco não seja levado ao prejuízo, não seja levado à deriva, não seja levado a pique, não vá a pique. Então, o intuito às vezes de uma palavra mais firme, não é para que as pessoas saiam feridas, mas é para que a gente possa colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus e assim caminhar nela.
Nós, meus irmãos, não podemos viver um evangelho de água com açúcar. O evangelho de me dar uma bala aqui, me dar um pirulito ali, me dar um chup-chup aqui, me dar um rebuçado, me dar um doce, e eu fico alegre. Às vezes, o remédio é amargo, mas no Brasil tinha um remédio chamado Atalaia Jurubeba. Isso aí é só para quem tem mais de 25, 27 anos, assim, 28, que conhece o comercial da Atalaia Jurubeba, não é? Viu? Ele já se acusou ali. Como é que é? Atalaia Jurubeba, amarga, mas resolve. Era um negócio ruim, rapaz. Era um negócio que você estava meio empachado, meio coisa assim. Aí a mãe chegava e falava assim, toma uma colherada disso. Você falava assim, pelo amor de Deus, você não sabe se melhorava antes de tomar o remédio ou depois do remédio, porque o negócio era ruim, era amargoso, aquilo travava a garganta da gente, aquilo, mas resolvia. Às vezes o remédio precisa ser amargo, mas nós precisamos ser curados. Então, João aqui, ele vai dizer, se temos comunhão com Deus, vivemos uma vida de céu aberto. Comunhão com Deus inclui uma vida de oração, leitura da palavra, leitura de bons livros, confissão de pecados, consagração, vigilância diária e outras coisas. Quantos cristãos chamam o Senhor Jesus, mas confessam o Senhor Jesus, chamaram o Senhor Jesus para suas vidas, mas o seu coração está longe dele. João diz que aquele que vive assim é mentiroso. Neste primeiro teste, fica aqui comprovada a falsa comunhão. Fica evidente uma falsa comunhão, quando nós vivemos uma vida longe da presença de Deus. Eu sou cristão, mas leu a Bíblia? Não. Ora, não. Está vigilante? Não, eu não. Sempre está caindo nos mesmos erros, sempre está. Porque nós precisamos, meus irmãos, e eu tenho batido sempre na mesma tecla, nós precisamos de ler a palavra de Deus, nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nós precisamos ter tempo com Deus em oração, em busca, porque nós só vamos provar essa comunhão, não é para com os outros, é para o próprio Deus. Eu posso muito bem enganar muitas pessoas por algum tempo, mas a Deus eu não engano por nenhum segundo. A Deus eu não tenho como dizer que eu faço, ou que eu fiz uma coisa, ou que eu sou alguém que eu não sou diante de Deus. Os olhos do Senhor enxergam muito além. Os olhos do Senhor me enxergam dentro do meu quarto, os olhos do Senhor me enxergam dentro da minha casa de banho, os olhos do Senhor me enxergam quando eu estou longe. Quantas noites eu dormi fora de casa nesse país, quantas semanas eu passei fora de casa, eu dentro de um quarto de hotel, trabalhávamos de dia, era jantar e para dentro de um quarto de hotel, só estava eu ali, talvez numa terra que ninguém me conhecesse, com 2 ou 3 indianos que nem português falavam, e quando dava a hora ia dormir, podia fazer igual muitos, entrava para dentro do quarto, ligava para a esposa, debaixo da coberta, depois só voltava para dentro do hotel 2 horas da manhã. Ninguém está me vendo, ninguém sabe quem eu sou aqui, vim de longe, estou mais longe ainda, estou lá no Alentejo, estou lá no meio da serra, no Algarve, estou lá não sei aonde, mas Deus estava lá, Deus estava presente, os olhos do Senhor estavam. Eu podia enganar a qualquer um, mas ao Senhor nunca. Ao Senhor nós nunca podemos enganar. O Senhor sabe quem somos nós. O Senhor nos vê no secreto. E vamos falar aqui do segundo ponto, da falsa santidade. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos
e a verdade não está em nós. E, em outras palavras, tu é mentiroso. João está dizendo que o cristão que afirma não haver nele uma natureza caída, porque a gente tem que entender, o João está falando para cristãos, para homens e mulheres que foram salvos pelo Senhor Jesus, por aquele Senhor Jesus que ele testificou lá no Evangelho, mostrando os milagres, mostrando os sinais, mostrando a sua palavra, aquilo que quando Jesus afirma, eu sou, Jesus diz no Evangelho de João, várias vezes, eu sou, e João retrata isso, escreve isso para nós, esse Jesus nos salvou, e nós somos cristãos, nós recebemos a Cristo na nossa vida, estamos lavados, remidos pelo sangue do Senhor, mas se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se nós dissermos que a nossa natureza não é caída, estamos enganando a nós mesmos. A verdade, é verdade que nós nascemos de novo, que somos nova criatura, mas nós temos ainda a nossa carne. E se nós nos enganarmos a respeito da nossa carne, e acharmos que a nossa carne já se converteu, porque ela não se converteu, ainda está ali. E eu gosto muito daquela ilustração de que você tem o leão da carne e tem o leão do espírito. E acima nós falamos daquilo que nos dá comunhão com Deus, e aquilo que nos dá comunhão com Deus é aquilo que alimenta o espírito. Se nós estamos enganando que temos comunhão com Deus, nós estamos alimentando a carne. E quando houver um conflito entre a carne e o espírito, aquele leão que estiver mais forte, que estiver mais bem alimentado, vai vencer o outro. Para o nosso espírito vencer a carne, para o leão do espírito vencer o leão da carne, nós precisamos nos alimentar do Senhor. E para isso nós precisamos ter comunhão com Deus. Fica muito claro e muito evidente que quando nós achamos que podemos vencer, sem dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor sabe quem somos, o Senhor sabe que eu sou pecador, eu fui lavado e remido no seu sangue, mas eu ainda tenho as minhas fraquezas, eu ainda tenho as minhas debilidades. Se nós acharmos que não temos, nós somos mentirosos. Nós estamos enganando a nós mesmos. A verdade é que nós nascemos de novo, mas a velha criatura continua dentro de nós. A carne deseja o contrário que é do Espírito. Gálatas 5,17 vai nos dizer isso. Mas o nosso velho homem foi crucificado, mas isso não significa que ele não possa se manifestar na nossa vida, na vida de uma pessoa salva. Não significa que nós, a partir do momento que recebemos ao Senhor, não podemos ter atitudes velhas. Quantas vezes nos pegamos no hábito antigo, acontece alguma coisa, não é? Novo convertido, às vezes até no meio da igreja, solta uns. É complicado, às vezes você tem que ficar esperto com o novo convertido, dá a oportunidade para ele dar um testemunho e ele solta umas ali, por quê? A velha natureza ainda está ali, agindo, e é necessário que nós tenhamos cuidado, nós nos atentemos para aquilo que está em nós, para aquilo que quer vir à tona. Então, meus irmãos, nós não podemos dizer que nós somos santos por nós mesmos, ou que agora comigo pecado não pode mais. Nós cremos que somos santificados em Jesus, que recebemos a natureza de Jesus em nós, e essa natureza é santa, por isso nós nos tornamos santos, mas a nossa natureza humana continua brigando com a nova natureza, e nós precisamos cuidar para que possamos vencer a velha natureza a cada dia,
a cada manhã, a cada momento que ela quiser se manifestar. E nós também temos que olhar, meus irmãos, para a falsa sensação de justiça. E ele vai dizer aqui, se afirmarmos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso, e a palavra não está em nós. Primeiro, anterior, nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Agora, se nós afirmamos que não cometemos pecado, primeiro estava falando de um estado, e agora está falando de ações. Se nós afirmarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Essa declaração é diferente da que nós falamos anteriormente, pois ela vai falar ela nos fala do fruto, ela fala daquilo que fazemos. Ali, anteriormente, se nós dissermos que não temos pecado, estava falando da natureza pecaminosa, e aqui está falando de atos cometidos, de atos praticados, de atos executados por nós. No verso 8, a natureza, está falando da natureza caída. No verso 10, são os frutos. Aqui se trata de negar a realidade dos atos pecaminosos em nossa vida. Ninguém pode dizer que não comete nenhum ato pecaminoso. Isso, todavia, não significa que devemos aceitar essa situação passivamente. A gente costuma dizer do crente Gabriela. Os irmãos conhecem essa expressão? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. É o crente Gabriela. Tem crente que diz assim, não, isso é assim mesmo, porque eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, meu avô era assim. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com isso, nós temos que tomar uma atitude, não podemos ser passivos, nós temos que ser proativos, nós temos que ser ativos contra esse fruto. Eu já falei para os irmãos, eu venho de um contexto familiar muito complicado. Eu venho de uma família assim bem turbulenta e bem bagunçada. Meu pai era um homem de famílias, não era um homem de família, era um homem de famílias. Meu pai era meio viajante, viajava e cada lugar que ele parava era uma família constituída. Ele gostava de família, nunca vi, é um homem que gostava mesmo de uma família. Devia ter umas 3. Meu avô, por parte de mãe, uma benção. Amava aquele velhote, aquele baixotinho. Meu amigo, meu companheiro, andava atrás dele para baixo e para cima. Mas meu avô, 60 e poucos anos foi pai, não com a minha avó, outro por aí. Ele tinha um armazenzinho que ele fazia feira, se você chegasse lá desprevenido, às vezes tinha 2, 3 lá dentro com ele. Gente boa, baixinho, fortinho, já estava carequinha, olhinho azulzinho, entendeu? Pão de conversa, rapaz, mineirinho, caladinho, rapaz, quietinho. E a perspectiva era que, neto mais velho, né? Filho do Zé velho, seu pai não era brincadeira não, rapaz. Seu pai era barra pesadíssima, como a gente costuma dizer lá. Seu pai, seu avô. Eu, com os meus 16 anos de idade, eu olhei para aquilo e falei assim, eu não quero isso. Eu via que a possibilidade de repetir aquilo era muito fácil. Os irmãos, se os irmãos me conhecessem há 20 e tantos anos atrás e agora, os irmãos falariam, talvez não é a mesma pessoa. Me converti aos 13 anos, mas a velha natureza era forte.
A velha natureza falava alto. Eu gostava de ser, como tem uma música lá, perdoa, os irmãos me perdoam, quem é o bonitão daqui? Eu gostava disso. E a minha esposa está aqui de testemunha. Nunca cheguei aos extremos, mas eu gostava de ser o camarada que eu tive que tomar uma decisão. Tive que tomar uma decisão aos 16, tive que tomar uma decisão mais velho. Porque se eu deixasse, se eu achasse que não havia um erro naquilo, achasse não é normal, isso faz parte da minha natureza, do meu contexto de vida, e eu nasci para isso mesmo. E Deus que me perdoa aí, mas eu tenho que sair costurando por aí. Eu não teria uma família, não teria a vida que tenho. Não tenho ouro, não tem prata, mas o que eu tenho de riqueza, não tem dinheiro que pode me pagar, que pode dar isso. Então nós precisamos entender, e precisamos lutar contra isso também. Nós não podemos deixar que esta árvore do pecado dê fruto na nossa vida. Não podemos deixar que isso cresça, que isso se desenvolva. Este deve ser o nosso desejo, o nosso alvo. Quanto mais conhecemos, mais somos convencidos da nossa fraqueza. Eu pulei aqui, desculpa. Isso não significa que devemos aceitar, pois João logo vai dizer que ele escreveu estas coisas para que vocês não pequem, para que nós não venhamos a pecar. Por isso que ele escreve o que ele escreveu, para que nós não venhamos a pecar. Nós devemos olhar para a palavra de Deus e olhar qual é o ponto, qual é o equilíbrio da palavra de Deus. Tem um outro estudo sobre João, sobre essa carta de João, que vai falar que João aqui, ele constrói uma bússola para nos guiar. E nesse estudo vai apontar oito teses, 8 pontos, e como uma bússola tem 8 direções para que nós possamos guiar a nossa vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus para conduzir a nossa vida. Nós devemos desejar, nós devemos buscar viver uma vida justa de verdade, e não devemos nos justificar, dizer assim, fazer o quê, né? Sabe como é que é? Eu sou fraco mesmo, carne é fraca, e você tem que me perdoar porque era para ser assim mesmo. Não, meus irmãos, devemos lutar, devemos trabalhar para que possamos alcançar diante de Deus aquilo que é certo, aquilo que é justo e aquilo que é bom. E nós vamos ver aqui no 4º ponto, a falsa lealdade. Em 1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Podemos conhecer a Deus de ouvir e também de ver. Jó confessou que conhecia o Senhor de ouvir e depois chegou a vê-lo. Muitos crentes professam conhecer o Senhor, mas não guardam os seus mandamentos. Quantas coisas fazemos que desagradam ao Senhor, e mesmo assim continuamos praticando-as. Nós precisamos fazer como, não sei se está correto aqui o nome, John Wilde, o homem que orava e acordava às madrugadas para ler a Bíblia e buscar a Deus, a fim de conhecer a Deus e obedecê-lo. Este homem, quando ele orava, ele dizia que ele queria conhecer a Deus, a oração dele, Senhor, que eu conheça o Senhor, que eu conheça a sua palavra, e ele lia a sua palavra, para que eu possa obedecer. Muitas vezes nós queremos conhecer a palavra de Deus, nós queremos apenas ter conhecimento dela, e não queremos praticar. Nós precisamos ler a palavra de Deus, e buscar na palavra de Deus, a fim de observar a palavra de Deus, e de guardar a palavra de Deus. O nosso coração é assim,
que o nosso coração seja assim para com Ele. Aquele que guarda a palavra de Deus está nele aperfeiçoado. E nós precisamos guardar essa palavra, nós precisamos trazer essa palavra para nós, mas não guardar de um jeito, não, eu guardo, versículo tal, número tal, e fala. Nós tínhamos uns debates bíblicos e sentava-se dois concorrentes e falavam o versículo, e o outro falava o versículo, falava o livro, o capítulo, e o outro do outro lado, e assim, e aquele debate até não ter mais versículo para falar, e começava sempre assim: Deus é amor. Aí dizia lá, e disse Jesus, e ia lá, e era assim, os versículos pequenininhos primeiro, ou porque sabia que o outro ia usar, e ficava naquele debate, mas era muito bom, a gente aprendia a palavra de Deus, a gente ganhava uns chocolates, né? E era muito bom. Mas qual era o efeito daquilo na nossa vida? Qual era o efeito na vida de muitos que estavam ali, que participavam daquilo? O intuito era só aprender, ou era aprender para praticar? O intuito deve ser aprender e aprender para praticar, porque aprender a palavra de Deus por aprender não muda nada na nossa vida, não muda nada no nosso dia a dia, na nossa comunhão com Ele. Mas uma coisa que eu digo, meus irmãos, aqueles que têm contato com a palavra de Deus e têm desejo de aprender dela e de viver ela, Deus transforma os corações, Deus transforma a vida. Aqueles que estão em contato com essa palavra e têm sede, vão ser transformados. Não se admirem de ver aqueles que vão chegar depois, com sede, com fome da palavra do Senhor, caminhar e ir além. Porque aquele que tem contato com essa palavra e busca aprender dela, busca ser leal a ela, leal ao Senhor, vai alcançar grandes coisas diante do Senhor. O quinto é o falso comportamento. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. João 2,6. A palavra andar, no Novo Testamento, geralmente traz a ideia de conduta, não copiar os passos, não, se o camarada anda gingando, eu vou andar gingando. Quando você tem assim, o pessoal que joga bola, todo mundo quer andar igual o jogador, né? Parece que está descadeirado, parece que está com a coluna meio ruim. Eu, de vez em quando, estou andando assim, mas é a coluna mesmo e o joelho. Não é por... Lá em Sintra, nós tinha um irmão que eu trabalhava com ele, e ele já estava mais prejudicado do que eu, e ele andava meio assim. E um dia eu fui fazendo um trabalho e fiquei do mesmo jeito. Aí o pessoal falou: você começou a trabalhar com badaró, está andando igual ele agora? Eu falei assim: rapaz, você vê que o negócio está feio mesmo. E olha que ele já tem 20 anos trabalhando com isso, eu só tenho 1 ano, já estou todo moído. Mas não era questão de imitação, é porque o negócio estava feio mesmo. O pessoal falou assim: começa a trabalhar com badaró lá, anda igualzinho ele. Saía nós dois na igreja assim, puxando de um lado, puxando do outro. Mas não é esse tipo de andar, está falando de conduta de vida, de como viver, de forma de encarar as coisas. Está falando de comportamento. João está ensinando que o crente deve permanecer em Cristo e habitar e fazer nele sua morada. Cristo é o nosso lar. Todo aquele que declara estar vivendo em Cristo, ou estar habitando em Cristo, deve andar como ele andou. Lucas registrou em Atos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, ao qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo,
porque Deus era com ele. Se os cristãos não andar como Jesus andou, isso significa que não estão fazendo sua morada nele. Se nós não reproduzirmos na nossa vida características da vida de Cristo, nós estamos vivendo um falso comportamento cristão, uma falsa vida cristã. E o sexto fala da espiritualidade. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. João 2,9. 1 João 2,9. Estar na luz significa viver uma vida de comunhão com Deus. Viver uma vida de comunhão significa ser uma pessoa espiritual. Todavia, o cristão que declara estar na luz e mesmo assim odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. E é impressionante, meus irmãos, como certos crentes têm coragem de testemunhar que estão na luz e ainda demonstrar sentimentos e atitudes erradas a respeito dos nossos irmãos, dos irmãos em Cristo. Isso é um ponto muito triste, porque nós queremos dizer ou manifestar uma comunhão com Deus, e eu fico pensando nisso, quando nós não conseguimos ter comunhão aqui, nós não estamos caminhando para o céu. A palavra é muito clara. João, ele não mede palavras aqui. Quem afirma está na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. E quem está em trevas, porque nós entendemos que Jesus nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Antes de Cristo, nós vivíamos no reino das trevas. E quem governa esse reino é o diabo, é Satanás. E quem vive nesse reino, vive sob o governo de Satanás. Fica bem claro. Porque João aqui, ele não mediu palavras, ele não disse, ó, você está assim, meia boca, mais ou menos. Não, está em trevas, ou continua nas trevas, você não saiu das trevas, você não saiu daquilo que você estava, você não mudou de estágio, você está vivendo algo falso, você está vivendo algo irreal. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso para nós. Mas nós precisamos observar essas coisas na nossa vida. A palavra de Deus, ela serve para nós como um livro de regra de fé e prática. E nós não podemos dizer que confessamos ao Senhor, que andamos com o Senhor, se nós não observarmos o que a palavra de Deus diz, ou se nós pegarmos e separarmos algumas coisas. Não, isso aqui, o pastor Eliseu Brizola, ele dizia sempre assim, vamos ter que inventar uma Bíblia lá ele dizia um estilete, aqui um x-ato, para quando a gente não gostar daquilo que está escrito, a gente passa ali a faca, corta aquilo, joga aquilo fora, só fica com aquilo que a gente gosta, com aquilo que traz um certo doce ao nosso paladar. Quantos filhos de Deus desprezam os outros e ainda têm coragem de participar da mesa do Senhor, do serviço cristão, e se nosso coração está errado, devemos deixar tudo de lado e procurar acertar com o nosso irmão. Caso contrário, estaremos edificando assim estaremos edificando, mas com madeira, com feno e com palha. Todo o nosso trabalho vai ser em vão. Não adianta eu querer servir a Deus, eu querer fazer o trabalho na casa de Deus, eu querer pregar, querer trabalhar, eu me dedicar
de fio a pavio na obra do Senhor, de eu estar presente em tudo, de eu fazer de tudo, de eu abrir, de eu fechar, de eu limpar a casa de banho, de eu pregar, de eu ensinar, de eu ir buscar alguém, de eu fazer isso ou aquilo outro. Se nós não voltarmos atrás e nos corrigirmos, tudo isso vai ser obras que vão ser queimadas, porque a palavra de Deus diz que nós vamos passar pelo fogo no tribunal, as nossas obras vão passar pelo fogo no tribunal. Deus vai provar as nossas obras, e vai ter obra que vai ser de madeira, vai ter obra que vai ser de feno, vai ter obra que vai ser de palha, e todas essas obras serão queimadas. Mas o que eu preciso fazer então para poder ter aquilo que eu faço aprovado? É ter o coração vivendo da forma correta, é ter o coração puro, porque tudo que a gente faz em pureza de coração são obras que permanecem, são obras que ficam. E este ponto nós conseguimos ver o que é uma falsa espiritualidade, é fazer algo, é viver de uma forma, e João aqui vai usar muito claramente o problema do relacionamento entre irmãos. O 7º ponto vai falar sobre o falso amor de Deus. Se afirmamos, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. João vai afirmar isso no capítulo 4, no verso 20. João continua lembrando que a questão de odiar o irmão, eu acho engraçado que João pega 2 vezes o mesmo problema e traz para nós, apontando efeitos diferentes. Pega a mesma causa e aponta para nós efeitos diferentes. Aqui ele vai dizer que quem odeia o irmão é mentiroso, porque diz que ama Deus e odeia o irmão é mentiroso. Anteriormente ele vai dizer que quem diz que está na luz e odeia o irmão está em trevas. Então ele vai pegar o mesmo problema. Então, se nós solucionarmos um problema, nós andamos, vamos dizer assim, 2 casas. Nós avançamos em direção ao Senhor mais rápido. É tomar um remédio e resolver 2 doenças. É matar 2 bichos. É matar 2 coelhos com a cajadada só. Não é esse o ditado? Matar 2 coelhos com a cajadada só. É matar uma bola na caçapa do canto e outra do meio. Uma tacada só. Nós temos que ter cuidado, meus irmãos, com que tipo de relacionamento, como nós nos relacionamos, como nós nos relacionamos em Cristo com as pessoas, porque eu não posso, de maneira nenhuma, dizer que amo a Deus. Eu até posso falar, como diria, falar até papagaio fala, mas eu não tenho como provar, eu não tenho como comprovar. Como é que você ama a Deus? Não, eu amo a Deus porque eu estou na igreja todo dia, eu oro, eu jejuo, eu fico 1 semana sem comer. Você está fazendo regime forçado. A palavra de Deus é tão forte com relação ao relacionamento entre irmãos, que diz: se você vem trazer a sua oferta no altar, e lembrar que tem algo contra outro irmão, ou que o irmão tem alguma coisa contra você, você deixa a sua oferta, nem entrega a sua oferta, você deixa a tua oferta, vai ao teu irmão, conserta com ele, depois você traz a sua oferta. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus nos ensina, que eu não posso dizer que tenho comunhão com Deus, se eu não tenho comunhão com o meu irmão que eu estou vendo, que eu estou andando aqui com ele. E outra coisa, avisar um negócio, nós vamos morar no mesmo lugar, e não vá pensando, a Patrícia leu aqui, na casa de meu pai há muita morada, e nós
precisamos entender que Jesus ele não está falando de kitnet para cada um. Jesus não está falando de apartamento para cada um. Está falando de nós. Está falando da casa, que na casa de meu Pai há muitas moradas. As moradas para o Espírito Santo de Deus, que somos nós. Não está falando de prédio, de edifício. Está falando de nós, da morada de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, moradas para o Espírito Santo. Meus irmãos, eu não sei, o pessoal fala algumas coisas, eu mesmo vendo na palavra algumas coisas, tem muita coisa na palavra de Deus que é figurado. Não vai ter, no céu não vai ter prédio, não vai ter edifício, você não precisa de cama para dormir, você não precisa de teto para te proteger do sol, nem da chuva, nem do sereno, você não precisa de nada disso. Eu não vejo o céu com blocos de urbanização, entendeu? Eu moro lá no final daquela rua lá, eu moro naquela urbanização lá do outro lado lá, não tem isso no céu. Se nós estamos caminhando para lá, para vivermos a eternidade junto, melhor nós começarmos a se acertar aqui agora. Você pode chegar lá na hora e falar assim, não, meu amigo, peraí, você não... Mas eu fiz isso, fiz aquilo, expulsei até demônio no seu nome, pregava, cantava e fazia isso. Me desculpa, rapaz, mas eu não te conheço, eu nunca te vi, não sei nem de que banda você vem. Você, o quê? Trabalhava para mim? Não tem registro aqui, ó. A carteira nunca foi assinada aqui no céu. Você nunca teve um contrato comigo, nem temporário. Você trabalhou erradamente, mas acontecia isso e aquilo, até curei. Vou te falar uma coisa, se afasta de mim. Apartai de mim que eu não te conheço. Eu desejo que nenhum de nós ouça isso. Que nenhum de nós passe por isso. Eu desejo que quando nós chegarmos lá, no grande dia do Senhor, nós possamos ouvir apenas uma palavra: vinde a mim, benditos do meu Pai. Amém? Portanto, amado irmãos, cuidado quando você declara em alta voz, nas reuniões da igreja, o seu grande amor pelo Senhor. Se você não ama seu irmão que está do seu lado, como será possível amar a Deus a quem você não vê? João, repetidas vezes, mencionou a palavra mentiroso aqui nos textos que lemos. Aqui, ele usa mais uma vez, podemos dizer mentiras com os lábios, mas que são frequentemente mentidos, que são desmentidos em nossas ações, no tocante a amar o nosso irmão. Se nós podemos falar, podemos declarar, mas as nossas ações nos desmentem, nos desmascaram. As nossas atitudes, às vezes falam mais alto do que nós. Eu já falei isso aqui, que uma pessoa dizia sempre para outra, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, acertar isso, até acertar aquilo, e a outra pessoa nunca fazia, nunca acertava, nunca arrumava a vida, e o camarada sempre pregando, e sempre querendo ensinar, e sempre pregando. Aí um dia o camarada falou assim, você não escuta o que eu falo? E o outro respondeu, falou assim, não, eu não consigo escutar aquilo que você fala, porque as suas ações falam mais alto do que a sua voz. E aqui, meus irmãos, fica claro o teste para nós observarmos se o nosso amor é falso ou verdadeiro. E eu termino dizendo como salmista, como salmista Davi em sua oração, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Não tente examinar a você mesmo, pois se seu coração é enganoso e corrupto,
Não tente a partir do seu ponto de vista ou da sua justiça. O melhor que podemos fazer é usar as palavras do salmista. Novamente eu repito: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E ainda no verso 24 do Salmo 139, li aqui o 23 e leio o 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós possamos pedir ao Senhor para nos sondar e revelar como Ele mesmo nos vê, e assim seremos livres ou livrados da falsa comunhão, da falsa santidade, da falsa justiça, da falsa lealdade, do falso comportamento, da falsa espiritualidade, do falso amor. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos mostre, a partir do ponto de vista dele, quem somos nós. Quantos filhos de Deus podem estar vivendo como a igreja de Laodiceia, que pensava ser rica, abastada, sem falta de coisa alguma, mas o Senhor trouxe a luz e declarou que ela era miserável, pobre, cega e nua, que os tipos de falsidade que vimos nessa palavra, se aplicava àquela igreja. E às vezes nós estamos vivendo assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos olhe com bondade, nos permita acertar a nossa vida diante dEle, diante dos olhos dEle. Porque, meus irmãos, é fácil declarar, é fácil falar, mas às vezes é difícil vivermos. João aqui vai nos lembrar isso. E João também vai dizer: se nós observarmos que não estamos bem, não estamos caminhando bem, ele diz que é um advogado. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E ele é fiel para nos perdoar. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que a palavra dele venha de encontro a nós nesse dia, e que ela possa penetrar profundo nas nossas vidas, nos levar a uma reflexão. O desejo de nós trazermos a palavra e trazermos como é a palavra, não fugirmos por caminhos no meio da palavra e pegarmos só aquilo que é mais palatável, é porque nós corremos grande risco às vezes. Nós precisamos ser alertados, ser chamados à atenção, para não caminharmos neste caminho, para não irmos à beira do precipício, porque o chão pode nos faltar a qualquer hora. Vai ser muito tarde. E meus irmãos, eu trago às vezes algumas palavras que eu não gostaria de fazer. Eu falo algumas coisas que eu não gostaria de falar. Porque são palavras de confronto muitas vezes. Mas se nós não formos confrontados com a verdade da palavra de Deus, nós vamos nos enganar e nós vamos direto ao precipício, nós vamos direto ao fundo do poço. E eu não quero chegar diante de Deus, eu não quero chegar diante do meu Senhor e ser achado em falta. Deus disser assim para mim: você não falou aquilo que deveria ter falado, você não ensinou o povo que estava sob a sua responsabilidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, que Deus possa nos guardar de andarmos e vivermos uma vida falsa diante dEle, porque aqui podemos passar até por bonitinho, mas como diria a minha mãe, por fora bela viola, por dentro pombo.
Amém? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra que foi lida, pela Tua palavra que foi exposta, pela Tua palavra que foi explicada. Senhor, dá-nos graça de alcançarmos e entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Deus, que possamos pegar essa palavra, Senhor, e colocá-la em nós, ó Pai, trazê-la para nós, ó Deus querido, e assim, Deus, ser livre de todo mal, assim ser livre de todo engano, de toda falsidade, Senhor, e não termos, ó Pai querido, mais do que nos envergonhar diante do Senhor, porque o Senhor já perdoou os nossos pecados, o Senhor já morreu por nós, o Senhor já ressuscitou por nós, ó Deus, o Senhor já nos garantiu a vida eterna, e nós não podemos mais, Deus, andar presos nos embaraços da vida, Senhor, nos enganos do coração, Deus. Ó Senhor, leva-nos, ó Pai, uma vida santa, pura e digna diante do Senhor. O Senhor nos chamou para ser santos, para sermos limpos, para sermos, ó Deus querido, pessoas que vivem uma vida em santidade. Não deixa, Senhor, que nos enganemos, ou que tentemos enganar os outros, ó Deus, que sejamos enganados pelos nossos corações. Venha sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua graça, com o Teu poder, e traz luz aos nossos corações. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir uma canção, e os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas, podem trazê-los. Depois nós vamos estar orando, encerrando, e vamos para casa descansar. Amém?